bem, pessoal. Então, agora a gente vai para a segunda parte da aula, tá? Que é a lesão hepática induzida por drogas. Do inglês, a gente acaba falando a sigla, né, do inglês, Drug Induced Liver Injury, DILI, tá? Porque fica mais simples, tá? Ela também é baseada no caso clínico, tá bom? Então, você está acompanhando a professora Mariana em um parecer na Enfermaria de Oncologia da Santa Casa. O paciente é o senhor Francisco, de 45 anos, que evolui com icterícia há 3 dias. O mesmo está realizando seu primeiro ciclo de quimioterapia devido à neoplasia de cólon esquerda, diagnosticada há 5 meses. Os exames de admissão são totalmente normais e os coletados hoje demonstram uma ALT de 950, uma ST de 250, fosfatase de 150, gama-GT também de 150, ambos um pouco aumentados, bilirrubina 5,4, as custas da fração direta e um INR de 1,7. Então, sobre o caso, a primeira pergunta era qual é o tipo de lesão que o paciente apresenta, tá? Então, antes da gente falar dos tipos de lesão, né, relacionadas à DILI, que não difere muito do que a gente já falou lá no começo da aula de hepatite C, o que é a DILI, né? É o aumento das enzimas hepáticas, qualquer uma delas, secundária ao uso de medicação, tá bom? É um diagnóstico de exclusão, como a gente vai ver, não existe nenhum exame, nem mesmo a biópsia hepática, que pode fazer o diagnóstico de certeza. E ele pode ser desde o aumento assintomático das enzimas hepáticas até a insuficiência hepática aguda com necessidade de transplante. Então, tem um grande espectro de apresentação clínica. E ele pode ocorrer até 12 meses após a exposição, né? Então, mostra que, às vezes, alguma coisa que você tomou há vários meses atrás, você na anamnese, o médico tem que resgatar, porque pode ser a causa daquela alteração hepática. É a causa mais comum de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos, né, principalmente secundária ao paracetamol. Lá o paracetamol é vendido de 1 grama, né, e se a gente for pensar que a dose tóxica é por volta de 7 gramas, você está num dia que está com muita dor de cabeça ou tá resfriado, você pode superar facilmente, fora a questão da ingesta incidental, né, em crianças, que muitas vezes a embalagem pode simular uma bala, alguma coisa, e também a questão do própria tentativa de suicídio. É também a causa mais comum de retirada de medicamento do mercado. Não sei se todos vocês sabem, depois que passa as partes pré-clínicas, né, da aprovação do remédio, ele vai para o mercado e ainda tem uma outra fase, né, que em grandes populações se vai ter algum tipo de efeito adverso. E aí a DILI é a principal causa de retirada desses medicamentos depois que eles são liberados para uso. É responsável por 10% das reações adversas, 30% das hepatites agudas e até 10% das consultas ao hepatologista, tá bom? Então, é bem importante. Aqui a gente tem um dado brasileiro, tá? De 2011, isso daqui tá para ser, né, atualizado, mas naquela época dos 1.600 transplantes por hepatite fulminante que a gente tinha no Brasil, 30% eram por drogas. E a gente vê que os tuberculostáticos aqui fazem um papel muito importante no nosso meio, tá? E em segundo lugar ficou também o paracetamol, a alfa-metildopa e os fitoterápicos, tá bom? Que muitos acham que são medicações naturais, né? Mas a gente tem isso cada vez mais presente, e eu ouso dizer que nessa nova estatística ele provavelmente deve ser o primeiro da lista de causadores de DILI no nosso país. Então, né, brincando um pouquinho aqui com
o iceberg, igual vocês viram o iceberg da doença celíaca, aqui a gente também tem o iceberg da DILI, né? A gente acaba só vendo os pacientes que vão ter alguma, né, alguma manifestação, seja icterícia nos casos mais graves, ou, né, que fizeram um exame de sangue e detectaram que tem essas transaminases ou as próprias enzimas colestáticas. Então, a gente só vê a ponta do iceberg, só que a gente tem uma série muito grande de pacientes que estão na parte de baixo, né, que aqueles pacientes que não tiveram nenhum efeito ou que não fizeram, né, nenhuma reação que tenha clínica, que não fizeram o exame. Então, a epidemiologia da DILI é muito subestimada, tá? Aqui, só para vocês terem ideia de algumas das etiologias, não são todas, tá bom? Aqui é dividido entre intrínseco e idiosincrático, a gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente, mas observem que são muitas vezes drogas que a gente usa no dia a dia, né? As famosas, né? Aqui o acetaminofeno na primeira aqui, mas outras como as estatinas, as próprias heparinas, as drogas que a gente usa para tratamento de AIDS, a mildarona, diclofenaco. Então, vocês veem que uma série de medicações que muitas vezes a gente não presta atenção, que acham que elas são, né, inócuas e elas são relacionadas ao processo de DILI. Essa figura aqui eu boto para chamar a atenção, tá? De vocês, eu já comentei, mas do crescente número de lesão hepática, né? Causada por essas medicações chamadas herbais, naturais, né? Que a gente vê tanto para emagrecimento, para ganhar massa. Então, vocês podem ver nesse artigo que a parte de perda de peso e de bodybuilding ocupa 50%, né, dos que podem causar DILI, né? Então, são coisas que a gente precisa ter bastante atenção, que muitas vezes os pacientes falam que são medicações naturais, só que, na verdade, na maioria das vezes, são elas as implicadas, né? Então, o exemplo mais comum é o Herbalife, né? Eu já tive experiência de 2 pacientes que tiveram hepatite fulminante e tiveram que transplantar por conta de Herbalife. Então, são coisas perigosas que a gente acaba, às vezes, esquecendo e os próprios pacientes não relacionam. Então, a gente precisa perguntar ativamente o uso de chá, de suplementos, de qualquer coisa que possa estar fazendo esse tipo de lesão. E aí aqui a gente entra na questão, né? Então, aqui você tem a suspeita de DILI, então você vai fazer a anamnese completa, né? E aí aqui embaixo, aonde eu assinalo, é quando a gente vai saber qual é o tipo de droga, qual é o tipo de lesão hepática causada, né? Muitas vezes é muito fácil de você saber quando as colestáticas estão normais e as enzimas hepatocitárias estão elevadas, ou vice-versa, mas muitas vezes você tem um aumento não muito expressivo de uma ou outra e fica esse questionamento de que tipo de lesão, né? E existem também as lesões mistas. Então, a gente precisa fazer essa conta aqui, que é colocar a LT sobre a fosfatase alcalina, dividir o valor delas, e se esse valor for maior ou igual a 5, a gente tem uma lesão hepatocitária pura, tá? Se essa lesão for, desculpa, se essa conta for menor do que 2, você tem uma lesão colestática pura, tá? E se for entre 2 e 5, você tem uma lesão mista. Isso vai ser muito importante lá na frente, quando a gente for falar da investigação desses quadros, né? Como eu falei lá no começo, a DILI é um diagnóstico de exclusão, né? Então, a gente vai precisar investigar outras causas. Então, se você já tem esse norte aqui, você consegue melhor pedir os exames e não ficar usando, né, recursos sem necessidade. Tá? Então, é essa conta que a gente faz, não só na DILI, né? Mas em qualquer tipo de lesão hepática, mas aqui ela é importante para saber
do que a gente está falando. Então, no nosso caso, era uma lesão hepatocitária, tá bom? Como que seria feita a investigação laboratorial básica das causas desse tipo de lesão? Então, agora a gente vem, tá, para a segunda parte daquele bloco. Então, se você tem uma causa hepatocitária, você vai ter que principalmente identificar as outras causas de hepatite, né? Então, a gente já falou da hepatite C, mas lembrar a hepatite A, hepatite B. Aqui eu coloquei também a hepatite E, que é uma causa que a gente às vezes acha que não é tão comum, tá? Mas cada vez mais no nosso meio está tendo, porque a forma de transmissão dela é igual à da hepatite A, então depende de condições básicas de higiene que a gente não sabe, né? A gente sabe que a gente não tem. Lembrar da hepatite por outros vírus, então citomegalovírus, Epstein-Barr, dengue, vocês já viram que a dengue pode dar quadro hepatítico, tá? Lembrar do álcool, né? A gente tem que questionar o paciente se ele bebe, se não é uma hepatite alcoólica, se é um paciente grave em UTI, se ele não teve isquemia, né? Por exemplo, uma parada prolongada, e dependendo, né, também se ele tem alguma coisa para doenças autoimunes, principalmente hepatite autoimune, né? Uma mulher jovem que tem uma outra doença autoimune tem que lembrar, tá bom? Se for já naquela outro quadro de colestática, a gente já vai para um outro, né, uma outra forma de investigação. Se ele tem uma colestase, não adianta eu ficar pedindo anticorpos de hepatite autoimune, porque o próprio nome diz, é uma hepatite. Se ele tem colestase, não tem por que eu gastar dinheiro com isso, né? Então, a gente sempre tem que pedir um exame de imagem, né, para a gente ver via biliar, porque como vocês vão ver com o professor Felipe, a obstrução, seja benigna por cálculo ou maligna, é a principal causa de colestase, tá? Então você tem que pedir um exame de imagem, seja um ultrassom, uma colangia ressonância, e tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais de colestase principal, a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária, que vocês vão ver também melhor com o professor Felipe, tá bom? A biópsia a gente só faz em poucos casos, tá? Então, não é um exame que a gente pede com frequência, mesmo na DILI, tá? Então, quando que a gente vai pedir? Se você tem, né, você não conseguiu chegar a um diagnóstico depois dessa investigação, se você tem uma apresentação muito atípica, então o paciente que tecnicamente não tinha nenhuma doença e ele abre esse quadro, por exemplo, com ascite, né? E aí você pode, de repente, estar deixando passar uma doença prévia hepática que foi piorada por uma medicação, e quando você tem a dúvida de diagnóstico de hepatite autoimune, que muitas vezes, nesta doença, mesmo quando ela não é diagnóstico diferencial de DILI, a gente precisa fazer a biópsia. E aí, né, diante a um quadro naquele paciente de hepatite, né, uma hepatite aguda, com a história que a gente tem, qual que era a principal hipótese diagnóstica, muito fácil, né? Então, seria uma hepatotoxicidade secundária aos quimioterápicos, então a gente viu bem certinho que ele internou com exames normais, começou a fazer quimioterapia e aí teve as alterações, né? Então, quando que a gente vai suspeitar, né, dessa lesão da DILI? Quando você tem uma ALT maior que 3 vezes o valor da normalidade ou uma bilirrubina maior que 2 vezes a normalidade, tá bom? Dificilmente a lesão colestática não vai vir associada a um aumento de bilirrubina, tá bom? Então, se você tem isso na vigência de uma história que leve a crer que tem a ver com medicação, você já vai começar com a suspeição clínica. Aqui falando aquilo que eu tinha falado, né, que eu comentei lá no começo, existem 2 tipos de mecanismos de hepatotoxicidade. A hepatotoxicidade intrínseca, que é aquela que é a mais conhecida, que a gente já sabe que provavelmente, se você tiver uma ingesta excessiva daquele medicamento, você vai ter esse tipo de lesão. Então, o exemplo clássico é o paracetamol, né, o acetaminofeno, ou as estatinas, por exemplo. Então, geralmente é uma lesão hepatocitária, tá? Dose dependente, previsível. Então, a gente sabe, se eu
tomar doses muito altas de paracetamol, eu provavelmente vou ter, em maior ou em menor proporção, uma lesão hepática. O problema é esse lado aqui, que é as reações idiosincráticas, porque é aqui que ela pode ser tanto de necrose hepatocelular quanto colestática, e ela não é relacionada à dose. Às vezes você toma um comprimido só e, pela predisposição genética, por exemplo, você já desenvolve a reação, e ela não é previsível, tá? E o tempo dela é variável. Aqui que entra aquela questão que às vezes 12 meses depois de você tomar a droga, você pode ter a reação. E aí a gente tem dois tipos, a hipersensibilidade, que geralmente é uma reação imunológica, então ela geralmente tem acompanhamento de outros sinais e sintomas, então ela vem com rash, com febre, com dor nas articulações, tá? Aqui a clássica é a síndrome de Dress, então depois vocês deem uma olhadinha, porque é uma lesão clássica que a gente tem, tá bom? E você pode ter a reação idiosincrática pelo metabolismo aberrante, né? A gente tem uma série de enzimas que fazem esse metabolismo hepático, e se você tiver alguma deficiência em alguma, você pode ter esse tipo de lesão, tá? E ela, toda vez que você reexpõe o paciente àquela droga, ela vai novamente acontecer, tá? Então, são os mecanismos de hepatotoxicidade. Quando a gente suspeita, né, e aí a gente faz aquela investigação, existe essa classificação de causalidade, que a gente chama de RUCAM, que é a mais usada assim, nos trabalhos, no mundo, para você saber se essa suspeita, né, é altamente provável ou é excluída. E ela leva uma série de análises, né? Então, o tempo de surgimento do evento, a duração da reação, se o paciente tem outros fatores de risco, por exemplo, se ele estava bebendo álcool junto com remédio, se tem alguma outra terapia concomitante, então, quanto mais polifarmácia, mais difícil dar o diagnóstico, exclusão de outras causas, e aí entra aqui, né, aquela investigação das hepatites ou das colestases, como eu já mostrei, presença de dados sobre a hepatotoxicidade daquela droga, né? Então eu vou mostrar lá no final, existe um site que você entra e tem todos os relatos de hepatotoxicidade. Então, se você pega uma medicação que não tem relato de hepatotoxicidade nenhum no mundo, né, fica mais improvável o diagnóstico. E a readministração, tá? Ela geralmente não é recomendada você fazer, mas em alguns casos, né, por exemplo, em quimioterapias, né, só tem aquela opção de quimioterapia, ou, por exemplo, também em medicamento para tuberculose, né, você tem aquela hepatotoxicidade, e vocês já aprenderam, né, a gente viu isso inclusive no módulo de integração, que existe um jeito de você reintroduzir a droga e tentar identificar qual que foi a responsável pela hepatotoxicidade. E aí você substitui. Então, em algumas situações especiais, você pode reintroduzir. E aí você coloca isso numa tabela que você acha, né, na internet, e dependendo da quantidade de pontos, você tem um diagnóstico altamente provável de DILI ou excluído de DILI, tá bom? Então, isso aqui a gente usa na prática clínica para você tentar ter uma avaliação mais precisa desse diagnóstico. E a última pergunta era qual o dado do exame físico você tem que procurar no paciente que indicaria a gravidade do quadro com evolução para hepatite fulminante. Então, aqui não é só para DILI, tá, meninos? Qualquer quadro de hepatite aguda grave, a gente tem que se atentar, né, a esse dado todo dia no exame físico, que é o que vai mostrar para a gente se o paciente está evoluindo ou não mal. Então, né, como o pior prognóstico está relacionado à encefalopatia, né, a presença do flapping, né, a alteração do estado de consciência, é esse dado especial que a gente tem que procurar, né? Então, lembre quando eu falei de hepatite fulminante, lá no primeiro slide da aula, eu falei que é o aparecimento de encefalopatia no intervalo após a icterícia. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso para esses pacientes. Outros dados que mostram pior prognóstico e provavelmente uma evolução, né,
mais fulminante, é o aumento progressivo da icterícia, então você retirou a droga e ele aumenta progressivamente. A alteração do coagulograma, nem sempre esses pacientes vão ter sangramento, então não esperem ele estar sangrando para você achar que ele está fulminando, tá bom? E a piora da função renal também é outro fator prognóstico importante. Como que a gente trata esses pacientes? Infelizmente, a gente não tem um tratamento específico, tá? O principal é interromper o uso da droga assim que você suspeitar, mesmo que ainda não chegaram os outros exames, mesmo, né, não espere. Suspeitou, pode ser uma medicação, retire a droga, tá? A lesão hepatocelular, ela pode demorar algumas semanas, geralmente até 12 semanas para melhorar, tá bom? Então, o paciente pode ficar ictérico na sua frente aí 12 semanas. E a lesão colestática são meses, tá? Então, essa daqui é a pior tipo, digamos assim, porque o paciente fica ictérico, fica com os exames alterados durante meses, às vezes até 12 meses, e não tem muito o que fazer, não tem nenhuma medicação, não tem nenhuma medida, né, que você possa fazer para melhorar. É claro, se ele fulminou, você vai levar ao transplante, mas se não é o caso, não tem nenhuma medicação que melhore. Você sempre vai monitorar, né, as enzimas e a função para ver se está melhorando ou piorando e o suporte clínico adequado. Mas, professora, eu sempre ouvi falar da N-acetilcisteína, né? Então, aqui uma brincadeira, né? O acetaminofeno, você vai dar a N-acetilcisteína como uma espécie, né, de tratamento. É isso mesmo, tá? Só que o que acontece? Ela só é para o paracetamol. Todas as outras DILs, elas não têm evidência clínica ainda que a N-acetilcisteína vai ter algum efeito. E ela tem algumas limitações, é só no início do quadro, então nas primeiras 12 horas, de 6 a 12 horas, para ela ter algum efeito. Se a ingesta for maior do que esse tempo, ela já não tem o mesmo efeito, tá? E não tem benefício para a criança, que muitas vezes são aqueles que têm a ingestão incidental, né, da medicação, então não tem benefício. Então, a N-acetilcisteína, com a sua capacidade de ser antioxidante, então de tirar, né, essa parte do paracetamol que vai levar né, a lesão hepática, mas ela tem essas limitações, então não é para todo mundo, tá bom? Terminando, né, a gente sempre se pergunta, então, professora, como que a gente vai fazer a prevenção se é uma coisa muito comum e muitas vezes a gente não tem nenhum tipo de, né, de como descobrir? Então, não há evidência que a monitorização rotineira das enzimas hepáticas previna a hepatotoxicidade. Então, não fiquem psicóticos em pedir TJ, TGP, fosfatase e gama para todo paciente que você vai começar uma terapia, tá? O Guideline americano de 2014, ele propõe que é razoável você monitorar, né, as enzimas de 4 a 6 semanas, especialmente durante os primeiros 6 meses, no tratamento de um remédio que você já sabe que é potencialmente hepatotóxico. Então, a gente já faz isso na prática clínica, né? Então, quem vai começar um tratamento de tuberculose, quem vai fazer um uso de estatina, você pede de 4 a 6 semanas as enzimas e reavalia. Tá? Mas não é para todas as medicações. Como vocês viram, tem aquelas que a gente não sabe em quem vai dar e em quem não vai dar, e aí não adianta ficar para todo mundo, né? Vai gastar dinheiro, muito dinheiro, sendo que a maioria não vai ter esse tipo de lesão. Lembrar, né, quando você introduz uma medicação para o paciente, não ignorar os sintomas, nenhum sintoma que o paciente comece a sentir após a introdução. História clínica minuciosa, sempre perguntar, né? Para você ter diagnósticos diferenciais. Como eu falei, remover a droga assim que você suspeitou. Pensou, tira a droga. Tem alguns testes genéticos que a gente já, né, já tem disponíveis, pelo menos em protocolos de pesquisa, para saber se você é mais sensível ou não à droga, mas isso ainda é um pouco de futuro, tá bom? E nenhuma medicação se mostrou hepatoprotetora. Então, se vocês verem né, essas medicações que protegem o fígado, né, então a mais comum é a silimarina, nenhuma evidência científica, tá? Então não adianta ficar dando.
Aqui, como eu falei, né, foi o site, tá? Que você tem a descrição de todos os eventos adversos das medicações, não só, né, as alopáticas, mas também esses fitoterápicos. Então, é bem importante a gente saber, porque você entra, pesquisa e vê se tem algum relato, tá bom? E é isso, meninos. Terminamos aqui a nossa segunda parte, tá? Vamos abrir aí para perguntas e aí depois a gente finaliza a aula de hoje, tá bom?